Cara, eu já trabalhei 12 horas em um dia e terminei com a sensação que tinha feito um excelente trabalho. Afinal, cara, fiquei online o dia inteiro no aplicativo, né? Aceitei corridas, rodei pela cidade inteira, voltei pra casa exausto. Mas quando parei pra analisar os números, percebi uma coisa muito curiosa. Nem sempre os dias em que eu mais trabalhei foram os dias que eu mais ganhei dinheiro, entende? E foi aí, cara, que eu comecei a questionar uma das crenças mais repetidas entre os motoristas de aplicativo, né? Quanto mais horas você trabalha, mais dinheiro você ganha. Parece lógico, parece óbvio, né? E talvez seja exatamente por isso que quase ninguém para pra questionar isso, né? Porque quando o faturamento está baixo, a primeira reação da maioria dos motoristas é muito simples: preciso trabalhar mais. Só que existe um detalhe que pode mudar completamente essa conta, né? Mais horas na rua nem sempre significam mais dinheiro no seu bolso. Em alguns casos, podem significar mais combustível gasto, mais desgaste do seu carro, mais cansaço e a rentabilidade, cara, pode ser ainda menor. Então, será que o segredo para ganhar mais está realmente em trabalhar mais horas? Ou será que alguns motoristas estão confundindo esforço com resultado? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Cara, antes de eu questionar essa ideia, eu acho importante reconhecer uma coisa, tá? Ela realmente faz sentido, né? Na verdade, ela parece tão lógica que a maioria das pessoas nunca para pra analisá-la, né, cara? Porque, pensa comigo, se você trabalha mais horas, você recebe mais corridas. Se receber mais corridas, você faz mais viagens. E se você faz mais viagens, o faturamento tende a aumentar, né? A matemática parece muito simples, né? E em muitos casos, ela realmente funciona, tá? E é por isso, cara, que tanta gente acredita que o único caminho para ganhar mais dinheiro nos aplicativos é aumentar a carga de trabalho. O problema é que essa lógica olha apenas para uma parte da equação, tá? E ela olha para o faturamento, mas ignora completamente a rentabilidade. E essas duas coisas estão longe de ser a mesma coisa, tá? Vou dar um exemplo. Imagine dois motoristas. O primeiro trabalha 6 horas em horários de alta demanda, tá? O segundo trabalha 12 horas, mas passa boa parte do dia rodando em períodos mais fracos do dia, tá? Quem faturou mais? Talvez o segundo. Mas a pergunta mais importante é outra, tá? Quem ganhou mais dinheiro de verdade? Porque enquanto o faturamento sobe, os custos também sobem, né? Mais combustível, mais desgaste do carro, mais tempo, cara, longe da família, mais cansaço, mais exposição ao trânsito e, consequentemente, cara, mais riscos de acidente, né? E é justamente aqui que muita gente começa a confundir duas palavras que parecem iguais, mas realmente não são, cara. Trabalho e resultado, tá? Porque trabalhar mais é uma atividade e ganhar mais dinheiro é um resultado inerente daquela atividade, né? E uma coisa não garante automaticamente a outra. Talvez seja por isso que alguns motoristas passam anos aumentando a carga de trabalho sem perceber, cara, que o lucro não cresce na mesma proporção, tá? E quando isso acontece, surge uma pergunta incômoda, tá? Se trabalhar mais horas, nem sempre aumenta seus ganhos de forma que você imagina. Então, o que realmente está fazendo a diferença no resultado de cada motorista? Quando eu comecei a prestar mais atenção nos meus resultados, eu percebi uma coisa muito interessante, cara. Nem todas as horas trabalhadas valem a mesma coisa, né? E esse detalhe muda completamente a forma como você enxerga os aplicativos. Porque quando a gente fala em trabalhar 12 horas, parece muita coisa, na verdade. Mas a pergunta que quase ninguém faz é a seguinte: 12 horas em quais horários, né? Porque existe uma diferença enorme entre trabalhar durante períodos de alta demanda e simplesmente, cara, ficar online esperando corridas aparecerem. Pensa um motorista que trabalha das 6 horas da manhã até o meio-dia, né? Pegando horários de pico ali, né? Movimento de pessoas indo pro trabalho, corridas para aeroportos, maior demanda mesmo, né? Agora, compara com outro motorista que fica online durante 12 horas, mas passa boa parte do dia, cara, em horários mais lentos, né? Ele trabalhou muito mais, na verdade. Mas não significa que fez um faturamento muito mais alto. Mas não significa que foi mais produtivo. E é justamente aí que muitos motoristas acabam caindo em uma armadilha. Quando o faturamento diminui, a reação automática é aumentar as horas trabalhadas. Só que muitas vezes o problema não está na quantidade de horas, sabe? Está na qualidade dessas horas. Porque existe um momento em que você, cara, começa a trocar tempo por um ganho cada vez menor, entende? Você continua trabalhando, continua gastando combustível, continua desgastando o carro, mas cada hora adicional
gera menos resultado do que as horas anteriores, entende? É como se você estivesse empurrando um carro morro acima, entende? No começo, o esforço produz resultado, mas chega uma hora em que você faz muito mais força para avançar muito menos, sabe? E existe outro problema. Quando você acredita que a solução para tudo é trabalhar mais, acaba deixando de analisar o que realmente está acontecendo. Será que o problema é a quantidade de horas? Ou será que você está rodando nos horários errados? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Será que o problema é trabalhar pouco? Ou será que sua estratégia precisa ser ajustada? Porque aumentar a jornada é relativamente fácil, né? O difícil é parar para entender por que o resultado não está vindo. E existe um fator que torna essa situação ainda mais perigosa. Um fator que não aparece no aplicativo, né? Não aparece na tua tela de celular. Não aparece no extrato e não aparece também no seu faturamento, cara. Mas que pode estar custando mais caro do que o combustível, tá? E ele é o quê? É o cansaço. Quando os motoristas falam sobre custos, normalmente a conversa gira em torno do combustível, da manutenção, do seguro, da troca de óleo, dos pneus, e realmente, cara, isso faz todo sentido, né? São despesas que aparecem claramente nas contas, mas existe um custo que quase ninguém coloca na planilha, cara, o cansaço. E o problema do cansaço é que ele chega devagar. Você não percebe isso no primeiro dia, não percebe isso na primeira semana, mas aos poucos, cara, ele começa a afetar as suas decisões. E para quem trabalha com os aplicativos, né, como Uber e 99, decisão é dinheiro, porque o motorista cansado começa a perder os detalhes das corridas, né? Aceita a corrida sem analisar direito, fica menos atento ao trânsito, perde boas oportunidades durante o dia e comete pequenos erros, cara, que somando impactam diretamente o resultado do dia. E tem algo ainda mais importante, né? Quando você está cansado, a sensação é que está trabalhando muito, mas nem sempre está produzindo a mesma proporção, sabe? Pensa em um celular, cara. Quando a bateria está 100%, cara, tudo funciona normalmente, né? Tirando os iPhone, né? Mas quando ela começa a acabar, né? O desempenho começa a mudar. Com a gente, cara, acontece algo muito parecido, tá? Depois de muitas horas na rua, cara, o corpo continua presente, né? Mas a atenção já não é mais a mesma do início do dia. A paciência também já não é a mesma, né? E a disposição, cara, também já não é mais a mesma. E isso tem um impacto que quase ninguém mede. Porque não aparece no relatório semanal, não existe um gráfico, cara, mostrando quantas oportunidades você perdeu por estar exausto. Mas claro que elas acontecem, né? E talvez seja por isso que alguns motoristas conseguem resultados melhores trabalhando menos horas. Não porque trabalham pouco, né? Mas porque eles conseguem manter um nível de energia e concentração muito maior durante os períodos mais importantes do dia, né? Aliás, se você gosta desse tipo de análise, que vai além dos números e tenta entender o que realmente influencia os resultados nos aplicativos, cara, aproveita para se inscrever aqui no canal, beleza? Porque esse tipo de reflexão vai aparecer bastante aqui no canal. Agora, existe uma diferença muito grande entre motoristas que vivem correndo atrás de mais horas e aqueles que conseguem melhorar os resultados sem necessariamente aumentar a jornada. E essa diferença, cara, está na forma como eles enxergam o próprio trabalho. Cara, depois de conversar com muitos motoristas e observar aqueles que conseguem manter bons resultados por longos períodos, percebi uma característica muito incomum entre todos, tá? Eles não são obcecados por horas trabalhadas. Eles são obcecados, cara, por eficiência no trabalho, né? Enquanto alguns motoristas perguntam: quantas horas você trabalhou hoje? Os mais eficientes costumam fazer outra pergunta, tá? Quanto cada hora me rendeu? Pode parecer a mesma coisa, mas te garanto que não é, cara. Porque essa mudança de pensamento faz com que eles passem a enxergar o trabalho de uma forma completamente diferente, tá? Eles começam a prestar mais atenção nos horários, nas regiões, nos eventos que vai acontecer na cidade, nos períodos de maior demanda, nos momentos em que realmente existe oportunidade de ganhar dinheiro na cidade. E aos poucos, cara, percebem algo muito importante, tá? Nem toda hora disponível precisa ser trabalhada. E nem toda hora trabalhada gera um bom resultado. Depois de tudo isso, cara, talvez você tenha percebido que a pergunta principal nunca foi: quantas horas eu consigo trabalhar? A pergunta mais importante talvez seja a seguinte: eu consigo manter ou aumentar meus ganhos trabalhando de forma mais inteligente? Porque existe uma armadilha muito comum entre motoristas de aplicativo, tá? A ideia de que sucesso significa trabalhar cada vez mais. Mais horas, mais dias, mais tempo online. Mas, se você parar para pensar, o verdadeiro objetivo, cara, deveria ser justamente o contrário disso, tá? Conseguir o mesmo faturamento trabalhando menos horas possíveis.
ou até mesmo aumentar o faturamento sem aumentar a jornada, porque é nesse momento que você começa a recuperar algo extremamente valioso, tá? O seu tempo para descansar, tempo para sua família, tempo para cuidar da sua saúde, tempo para estudar mais, tempo para construir outras formas de renda. E eu acredito que existe uma diferença enorme entre depender dos aplicativos e utilizar os aplicativos, né? Quem depende totalmente dos aplicativos, cara, precisa estar sempre rodando, sempre online, sempre buscando a próxima corrida. Já quem começa a aumentar a sua eficiência, ganha uma coisa que poucos percebem: a liberdade de escolha, tá? E essa liberdade não surge quando você trabalha mais. Ela surge quando você consegue gerar resultado melhor com menos esforço. Por isso que eu não acredito que o objetivo de um motorista deveria ser bater recordes de horas trabalhadas. O objetivo, na verdade, cara, deveria ser construir uma operação cada vez mais eficiente. Porque no final das contas, cara, trabalhar muito é algo que quase todo mundo consegue fazer. Trabalhar de forma inteligente é o que realmente faz a diferença, tá? E talvez a pergunta que vale a pena levar daqui é a seguinte: você está tentando ganhar mais dinheiro ou apenas está tentando trabalhar mais horas? Me conta aqui nos comentários, cara, qual é a sua opinião? Você acredita que o segredo está na quantidade de horas trabalhadas ou na eficiência dessas horas trabalhadas? Agora, se você quer aumentar seu ganho por hora, sem precisar aumentar sua jornada, eu recomendo, cara, fortemente que assista esse próximo vídeo que eu vou deixar aqui, tá? Porque nele eu mostro os 3 erros de iniciantes na Uber e na 99 que acabam destruindo o ganho por hora, e de muitos motoristas sem eles perceberem, tá? E o mais interessante é que algum desses erros, cara, continuam sendo cometidos até por motoristas muito experientes nas plataformas, tá? Então, cara, clica aqui no vídeo e assiste ele agora, porque ele complementa perfeitamente tudo que a gente conversou hoje sobre trabalhar menos em vez de simplesmente trabalhar mais, beleza? Clica aqui e eu te vejo lá.